Vamos à nossa meditação, queridos, desta noite, e eu quero convidar a sua atenção para a carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2ª carta de Coríntios, capítulo 1. Outro texto bastante conhecido. Aí no capítulo 1, eu quero convidar a sua atenção para a leitura que farei dos versículos 3 a 11. São palavras do Espírito Santo, dadas ao apóstolo Paulo, que escreveu primeiramente à igreja que estava em Corinto e depois a toda a igreja de Jesus Cristo em toda a face da terra, em todos os tempos. Está escrito então, queridos, na eterna palavra do Senhor nosso Deus, na segunda carta, aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11, o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciências as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com as orações por nós, para que, pela mercê que por mais pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos. Nós teremos uma meditação textual e certamente você vai estar acompanhando algum momento esse texto aí na sua Bíblia. Oremos. Deus, nós bendizemos o Teu santo nome por mais uma vez ler a Tua palavra, congregados aqui como igreja, como povo Teu. Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha nos ajudar através do ministério do Espírito Santo, nos trazendo, ó Deus, a Tua bênção enquanto meditamos na Tua santa palavra. Nós confessamos através dessa oração que somos dependentes de que o Senhor nos alimente quando oramos e também quando lemos a Tua palavra. Quero que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui presencialmente neste culto e aquelas, ó Pai, que também estão congregadas conosco através do YouTube. Ó Deus, que nesta noite esta palavra venha servir de refrigério, de bênção para as nossas vidas, para as nossas almas. É a nossa oração feita a Ti neste momento, em nome de Jesus.
Amém? Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, já tem algum tempo que eu sempre desejo, quando começo a meditar na palavra, trazer à igreja uma palavra de consolação. E a maioria das vezes eu não consegui prosperar nisso há quase um ano. Sempre os textos ficam voltados para alguns outros aspectos que o púlpito de uma igreja precisa tratar. Mas hoje, meditando na palavra de Deus, nós trazemos aos irmãos um texto que fala de consolação. E acho interessante que a palavra consolação aqui, no contexto, no que o original, no grego, quer nos falar, ela significa alívio de dor, tristeza e sentimento. Eu achei interessante, quando estava correlacionando esse texto na Bíblia, se você tem o seu marcador de Bíblia aí, né, ou a fitinha, ou um papel, marca o texto, nós vamos precisar dele. Mas abra sua Bíblia em Atos 13:15, para vermos o que o Espírito Santo fala através de Lucas, o autor, o escritor, né? O autor é o Espírito Santo, o escritor do livro de Atos, Atos 13:15. Lucas registra um pedido interessante, um alerta interessante. Ele nos diz assim, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Vamos voltar lá para o nosso texto. Por isso, queridos, que eu tenho desejado trazer um texto para a igreja que fala de consolação, do alívio da dor, do alívio de sentimentos. Aqui nesse versículo que lemos, está dizendo depois da lei e dos profetas. Ou seja, depois de pregar princípios, e nós temos pregado muitos princípios aqui da palavra de Deus, pela circunstância, pelo momento, depois das regras, depois das doutrinas, depois dos alertas. Se há alguma palavra de consolo, pregai, falai, é isso que Atos está nos dizendo. Tem dias, queridos, que o púlpito da igreja, necessariamente o púlpito não é essa tribuna. O púlpito pode ser a hora que o seu líder está ministrando no JEC, a hora que o seu líder ou alguém estiver ministrando nos ministérios. Breve nós estaremos com reuniões restauradas, né? Está dizendo que vai ter dia que nós vamos ter que tratar de doutrinas, de confrontação, usando a palavra de Deus, de princípios, de exortação, de regras, mas também de consolação. E eu estava me perguntando, diante das notícias, das circunstâncias, até porque estava olhando essa possibilidade do Projeto Vida, para ver a viabilidade de anunciar hoje já uma data para esse importante trabalho nosso. E eu fiquei me perguntando assim, em que mundo nós estamos? Em que tempo nós estamos neste mundo? E meus amados, eu respondi para mim mesmo que nós estamos num tempo de morte física rondando o mundo. Nós tivemos aqui no Brasil, aqui em Minas, não muito longe de nós, aquele episódio de uma barragem rompida em Mariana. Tivemos também o episódio da barragem rompida em Brumadinho. Também outra coisa que abalou o país. Todos estes episódios geraram mortes de muitas pessoas acima do normal, em circunstâncias
não esperadas, não previstas. Nós tivemos também um episódio no Centro de Treinamento Flamengo, onde alguns jovens perderam a vida, jovens atletas, com todo o futuro pela frente. E como se não bastasse, eu me contive em comentar esses fatos mais conhecidos dos irmãos. Nós temos agora o SARS-2, Covid-19, esse vírus que vem causando milhares de mortes diárias no Brasil, e milhões de pessoas já morreram em todo o mundo. A sensação, queridos, que eu tenho de mundo é que a existência do homem está com gosto de morte. Se nós tirarmos os comentários que falam de morte, de crise, de tristeza, de perigo, de exposição dos noticiários, fica muito pouco para a gente prestar atenção. Sim, possivelmente 20% dos noticiários, 30% deixará de falar nessas coisas. E, meus amados, a Bíblia diz que no fim dos tempos, isso está em todo o livro de Apocalipse, anjos seriam enviados por Deus sobre a terra, com pragas e com destruição, para trazer julgamento sobre a terra por causa do pecado. Nós estamos vivendo um acerto de contas de Deus com o homem por causa do pecado. Por isso que a existência, a vida, está com um tom, com um sentimento, com um gosto de morte. Como já dissemos aos irmãos em mensagens passadas, o arrebatamento da igreja ele vai se dar antes das coisas do fim. E esse tempo de morte que sonda, que ameaça, que permeia o mundo através da Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-2, essa gripe incontrolável, ela tem trazido muito medo sobre o homem, sobre a humanidade. E nós não temos como negar que homens de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, quando digo homem, a raça humana, pessoas consideradas grandes e pequenas, quer seja no tamanho, na idade, em serem famosas ou não serem famosas, em serem ricas ou pobres, homens de todos os tamanhos, pessoas de todos os tipos, sem exceção, nesse momento, sente-se vulnerável. Tudo que fazemos ou que se faz no mundo todo, nós nos sentimos vulneráveis. A bem da verdade, o coronavírus, bem lá em março, eu disse que poderiam vir coisas piores. Isso foi inclusive mencionado aqui pelo evangelista Emerson, numa mensagem, talvez na primeira que ele pregou, de que eu teria dito que podia vir coisas piores. E nós tivemos. Eu me lembro que comecei a participar representando as igrejas no comitê de crise aqui em Sete Lagoas, e a expectativa que se tinha no comitê é que nós teríamos 2 ou 3 meses de lida com essa situação que nós estamos lidando. Mas agora em março, próximo mês, já completará 1 ano. Não aconteceu da forma que os homens esperavam. E a todo momento nós ouvimos falar que é um vírus que está em mutação. Ou seja, hoje as notícias já são piores do que as notícias de março do ano passado. Então, meus amados irmãos, é um momento de sentimento de fraqueza, de impotência,
de vulnerabilidade que tem permeado o mundo todo. Quando será que o sofrimento vai chegar em nós? Às vezes nós ouvimos falar de sofrimentos em uma cidade, como mencionamos Mariana, Brumadinho, esse episódio lá do Rio, para ficar só nisso, porque houve coisas de chuvas, né? No sul do Brasil, recentemente, no Rio, aqui em Belo Horizonte. Para ficar só nisso, a gente, como está lá no sul do Brasil, está lá em Brumadinho, a gente tem um sentimento que não tem muito a ver conosco, só que agora o coronavírus nós sabemos que tem. Nós sabemos que nós fazemos parte do contexto desse momento de sofrimento. E às vezes a gente prega expondo um pouco do que passa no nosso coração. E quando uma pessoa aqui ou ali da igreja começa a ser contaminado, graças a Deus, que parece não ter histórico de contaminação na igreja, as pessoas com as quais eu conversei parecem ter uma certa noção de onde se contaminaram, mas nós sentimos que está chegando perto de nós. E eu acho interessante que, no meu caso, eu já comentei isso com um ou outro que está imunizado pelo coronavírus, passou pela contaminação e agora já está vacinado, né? Esse é o benefício de que uma ou outra vez eu ia me encontrar com alguém que foi cancelado, que mudou, e daí a pouco eu sabia que essa pessoa me comunicava que estava de corona, não é? Eu estive na quinta-feira falando com o prefeito municipal no gabinete dele, quando na sexta-feira ele me ligou do hospital e falou: pastor, quem sabe o senhor queira fazer o exame, porque eu estou te falando do hospital, estou internado de coronavírus. E nós estivemos juntos, despachando lá pelo comitê ontem. Então, amados, nós estamos passando assim por esse momento e ficamos imaginando assim que esse bichinho que não é visto a olhos nus, até os equipamentos para ver isso nos exames tem que ser eletrônicos. Os comuns não veem o coronavírus. Esse bichinho tem assim causado essa vulnerabilidade no mundo e nós estamos inseridos nessa verdade e nós nos sentimos assim. E ontem eu falei de uma coisa na minha mensagem no casamento, é a questão de não considerarmos o problema, de levarmos o problema como se ele não fosse causar dano. O famoso adágio popular que diz que nós varremos as coisas para baixo do tapete. E nós precisamos ter noção disso, porque haverá consolação de Deus quando nós precisarmos dela. Se nós não nos vermos dentro dessa circunstância, se formos irresponsáveis com a realidade, nós não precisamos ser consolados. Se você pudesse, normalmente eu tenho uma conversa com quem da igreja passa pela doença, a menos que ela não queira, mesmo as manifestações mais leves, se há sintomas, né? Porque alguns são assintomáticos, não são fáceis de serem enfrentadas. Meus amados, nós somos igreja. Nós precisamos nos lembrar que, muito embora estejamos vivendo com o mundo esse momento de aflição, esse cheiro, esse sentimento de morte no mundo, a igreja é a menina dos olhos do Senhor, segundo a Bíblia. Se a história do homem não anda sozinha, de homem algum,
Se história nenhuma no mundo de nada anda sozinha, pode se mover sem a contemplação, a permissão, mínimo a permissão de Deus. Precisamos nos lembrar que com nós que somos igreja, nós temos sob nós constantemente o olhar do Senhor nosso Deus. E está escrito no livro de Salmos que Ele nem sequer cochila. Então, para que haja consolação, para que Deus possa atuar nos consolando, nos dando fé, nos dando firmeza, nos dando sustentação nessa hora, nós precisamos trazer à mente quem nós somos. Nós não somos um povo qualquer, nós somos herdeiros por Jesus Cristo do título de Israel de Deus hoje na face da terra. E Deus sempre protegeu o seu povo. Nós precisamos alimentar a nossa fé com isso. Então a questão não é quando eu vou ter Covid-19, quando é que isso vai chegar em mim. A questão é, eu sou povo de Deus, eu sou igreja, eu posso dormir, porque enquanto eu durmo, a Bíblia diz que o Senhor vela por mim, Ele está cuidando de mim, e que nada pode fugir ao controle de Deus. Na realidade, queridos, o nosso texto de hoje, o grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte: vamos imaginar que se você conseguisse um gabinete com o apóstolo Paulo, que você fosse da igreja nos dias que ele viveu aqui na face da terra. Ele estaria te dizendo, a gente poderia chegar para ele e dizer para ele: Paulo, você que foi salvo de um modo tão especial, que Deus produziu um encontro com você, promoveu um encontro com você, lá no caminho de Damasco, e não há como, a própria Bíblia atesta sobre sua fé, sua conversão, não há como dizer que você não é da igreja. Nós estamos passando por um momento de temor, de morte, de crise, de pandemia. O que temos registrado na história, talvez as pessoas que enfrentaram uma chamada gripe espanhola lá por 1918, é que tiveram uma ameaça tão assustadora como essa que nós estamos passando. O que é que você nos diria, o pastor, apóstolo Paulo, que era pastor também, né? O que você tem nos dizer isso? Eu creio, queridos, enquanto estava lendo esse livro, que se nós perguntássemos a ele se ele já enfrentou situação parecida, ele nos diria sim, eu já enfrentei. Olha aí para a sua Bíblia no versículo 8, se ele não está nos dizendo isso, ó. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber. Algumas traduções diz que você seja ignorante, ou que sejam ignorantes, que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Então Paulo está dizendo, eu passei sim, mas ele continuaria a nos dizer, Paulo diria, aí nesse texto ele está nos dizendo, que o crente passa por lutas, que as lutas que virá ao mundo, por exemplo, nós acabamos de dizer que em Apocalipse está escrito que Deus, durante os tempos do fim, enviaria muitos anjos com pragas, com mortes, executando uma ordem de Deus de mortes, de tribulação, de sofrimento sobre o mundo por causa do pecado. Mas nós temos que nos lembrar que não pode ser, a igreja não está nesse contexto. Estes anjos não virão sobre nós.
Esse tipo de coisa não nos alcança. Agora, Deus não vai parar a história dele com a igreja. Se alguém tiver que ser chamado ao lar eterno, e estivermos ainda em tempo de Covid-19, será chamado. E aquele dia essa pessoa seria chamada, mesmo que essa peste não tivesse sido enviada ao mundo. Eu tenho dito às pessoas que passam por isso, que o importante é não estar contaminado, não ter contato, não ter possibilidade de ser contaminado. O importante é Deus estar conosco, é sermos igreja do Senhor. Por isso o meu apelo da gente ser igreja, mesmo enfrentando todas essas ameaças, todas essas dificuldades, todo esse tempo difícil, nós precisamos continuar sendo igrejas. E Paulo diria para nós também pensamos que íamos morrer. Porque ele diz que a tribulação que sobreveio a eles na Ásia foi além das forças que eles tinham, que eles se sentiram ameaçados na sua própria vida. Então ele nos diria: eu passei por tribulações que podiam me matar, eu enfrentei situações que poderia ter morrido nela. Mas Paulo, queridos, aqui nesse texto, que seriam suas respostas às nossas indagações, ele não mostra abatimento, porque ele nos diz: eu quero dizer a vocês, parafraseando ao texto, que Deus, lá nessa hora que fui ameaçado de morte, nessa hora que eu enfrentei a luta, que eu enfrentei a crise, Deus esteve lá comigo. Ele provou que estava comigo. Eu estava conversando essa semana mesmo com o nosso obreiro, irmão Felipe, que está de quarentena, recuperando-se da Covid-19. Ele está bem, né, irmão Antônio? Graças a Deus. E nós estávamos nos lembrando, falando exatamente desse tema, de como Deus falou com Paulo, falou assim: Paulo, esse navio que você está vai arrebentar todo, ele vai naufragar, mas deixa eu te falar, nenhuma das pessoas que está no navio vai se perder. E a gente estava conversando com ele, falou assim: ó, Deus tem controle de tudo. Quando você entra num navio por ordem de Deus, não importa se ele vai espedaçar. Você tem que ter na sua mente, nós precisamos ter no nosso coração, nós precisamos ter na nossa fé, que de qualquer jeito, de algum modo, nós vamos chegar do outro lado. Deus não precisa de navio para nos levar de um lado para o outro do mar. Ele nos leva, quem sabe andando sobre as águas, mas também Ele pode abrir o mar. Ou seja, o Deus que temos conosco, o Deus da igreja, o Deus que dirige a nossa vida, a nossa história, que está ao nosso redor. Tem um hino antigo que fala: ao meu redor, Deus sempre está. Deus sempre está à nossa volta. Deus sempre está conosco. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados à nossa volta. Então nós precisamos nessa hora, queridos, deixar a nossa mente, o nosso coração se encher das promessas de Deus e nessa verdade que está transmitida aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, que o Deus, o Pai de toda misericórdia, fala: pastor, mas eu sou fraco. Ele é o Pai de toda misericórdia. Deus olha para nós, Ele está conosco, sendo o Pai. O que o Pai significa origem. Deus é a origem de toda misericórdia. Em tudo que nós tivermos que enfrentar, que tivermos que passar, nós teremos conosco o Pai de toda misericórdia. Ele não nos abandona, não é? Paulo diz que é o Pai de toda consolação. Toda consolação que pode vir para nós, que pode nos dar alegria, ânimo, que pode
fazer com que nós sintamos prazer em estar vivendo, em estar caminhando para Canaã celestial. Tudo isso vem de Deus, poderá vir de Deus. E Paulo ainda fala uma coisa mais importante: eu não tive medo de morrer, porque no fundo, irmãos, e como eu disse, que falei ontem aqui na minha mensagem de casamento, que não podemos considerar um problema que não seja problema, seja pequeno ou seja grande, é um problema, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser tratado, ele não pode ser ignorado. Então, nós precisamos saber, Paulo falou assim, eu não tive medo, realmente eu estava ameaçado de morte, mas o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda consolação, estava comigo, esteve comigo, e Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Qual foi a fé de Abraão, que é tido como pai na fé? Deus deu ele Isaque na velhice. Por meios naturais, Isaque não viria. Então como que viria outro? Isaque já é adolescente. E Deus fala assim, agora Abraão, você vai matar Isaque. E Abraão ouve aquilo de Deus e fala, toda a vontade de Deus é boa. Deus, o Deus que eu sirvo, Ele não falaria isso comigo se não tivesse um fim bom, um fim proveitoso. É duro para mim matar o Isaque, ficar sem meu filho? É como morrer. Mas o Deus que me deu o Isaque, o Deus que já fez outras coisas, o Deus, o Pai da consolação, o Pai das misericórdias, o Deus que ressuscita mortos, diz que é para eu fazer isso, então é bom eu fazer isso, é obediência plena. Então ele tomou Isaque. Um dia desses eu falei para os irmãos que estavam ouvindo um pregador pregar sobre isso uma vez, e achei interessante, porque ele falou assim durante a mensagem dele, como será, ele perguntou, como será que Abraão explicou para Sara? Mas você vai fazer um sacrifício, isso não está no tempo. A Bíblia não nos deixa pensar que ele falou para Sara que ia matar Isaque. Não, Sara, o pregador disse, eu vou ali, eu vou até o monte, agora mesmo eu volto, mas ele ia voltar sem Isaque. Porque Deus nunca brincou com ele. Tudo que Deus falou com ele se cumpriu. E tudo que Deus nos prometeu se cumprirá. Porque o nosso Deus não falha. Mas a fé que levou Isaque lá para o monte, para ser morto num altar, no lugar de um cordeiro, era a fé que Paulo está dizendo aqui, de um Deus que pode ressuscitar. Abraão falou, bom, eu vou fazer, porque ele disse que é de Isaque que vem a promessa, que vem a descendência. Se eu matar Isaque, ele ressuscita. Até mesmo das cinzas Isaque volta. Então foi uma fé de confiança. E Paulo está dizendo aqui, ora, nós tivemos com sentença de morte. Nós estivemos numa tribulação além das nossas forças. Mas eu não fiquei abatido não, porque o Deus da consolação, o Deus Pai da misericórdia, o Deus que ressuscita mortos, estava conosco. E é aqui, queridos, que eu volto a dizer o que eu tenho dito à igreja. O crente tem duas vidas. Ele não precisa ter medo não. A vida que você não pode perder é a vida eterna. Nós não podemos dar valor à nossa vida terrena não. A vida terrena, querido, só tem um valor, ela só tem um sentido, é o tempo que o Espírito Santo tem de nos santificar para vivermos a vida eterna prometida pelo Senhor Jesus. Só isso. Então, se a minha vida terrena for tirada de alguma forma, eu tenho a vida eterna. Queridos, o crente não morre, o crente muda de endereço. A morte física, ela não é o início nem o fim, ela é uma experiência na vida do crente. Ela aparece com a sua conversão, com o seu batismo no Espírito Santo.
É uma experiência com Deus. Paulo pergunta à morte: morte, onde está o seu aguilhão? Aonde está a sua capacidade de fazer medo? Jesus acabou com o perigo, com a possibilidade da morte fazer medo ao servo de Deus, irmãos. A morte física não pode nos amedrontar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Que lugar melhor ela podia estar? Então nós temos que saber que a vida eterna que temos, essa nós nunca perderemos. Jesus, sobre a vida eterna, ele fala assim, ó, que ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Nada, nem o inferno inteiro pode nos tirar a vida eterna. Então nós podemos viver a cantar. O crente pode ser um cantaloreiro. O crente, ele pode viver cantando. Tem até um hino antigo que fala isso, né? Quero acordar cantando. Quero viver o dia cantando. O crente precisa cantar, irmãos. Uma hora ou outra a gente ouvia crentes cantarolando no serviço. Não, eu trabalhava com pessoas de fora, né? Eu tinha uma variedade eu lidava com cerca de 600 pessoas diferentes num ano. E uma vez ou outra, no intervalo de aula, você viu um crente cantando, assoviando um hino. Irmãos, não está vendo isso mais. Nós precisamos voltar com a nossa alegria de sermos salvos. A finitude, queridos. A morte física, que é um terror para quem não tem Jesus, Jesus venceu ela na cruz do Calvário. O dia que Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que ele se tornou a primícia daqueles que creem. A morte física, não pode nos derrotar. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então, meus amados, não temos que ter medo no coração. Tudo que eu falei é verdade. Tem um cheiro de morte, tem um som de morte no mundo. Quando a gente olha no sujeito de máscara, assim, estando de Zorro, até parece que eu gostava muito de Zorro, mas não gostava não. Não é o meu tipo de filme. Era muito simples para eu gostar. A máscara era muito pouca, né? Imagina se eu não sei que é o Wagner, que é o David, que é o Emerson, que é a Marlete que está ali. O Zorro era mais ou menos isso, né? E eles queriam que a gente pensasse que a pessoa não conhecia ele. Mas esse tempo de Zorro, só ele já assusta. Eu me lembro que eu via pessoas do Oriente, de máscara na televisão, e eu ficava pensando assim, esse povo sofre muito de ter que usar essas máscaras. Eu ficava pensando assim, eu ia ficar doido se tivesse que usar, agora eu tenho que usar. Agora eu tenho que usar. Agora eu preciso de usar. Agora é necessário usar. Então, meus amados, nós não temos que ter medo, tudo isso é verdade, mas vamos deixar no nosso coração, na nossa mente, o que nos faz cantar. Nós somos salvos por Jesus Cristo, o Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu tudo, todos, e nos passou a sua vitória, diz a Bíblia. Nós não precisamos andar mais com medo. Nós não temos que pensar no dia da manhã, porque diz a Bíblia que o Senhor pensa por nós. Então, meus amados, lembre-se que uma das suas vidas é eterna. Então, e o ladrão? E a violência? Não tem problema. Só tem um ladrão de vida eterna, chama pecado. Você tem que vigiar contra isso, porque o pecado rouba-te a vida eterna. Ele te tira a possibilidade de receber a vida eterna. Mas mais nada te tira a vida eterna. Ninguém, nada nesse mundo pode fazer isso. Paulo, queridos, passou pelo sofrimento, pelo risco de morte, sem se abater, sem se deixar levar mais pelo perigo do que pela fé.
Na realidade, a tribulação não o desanimou. Paulo não murmurou. Pelo contrário, ele glorifica. Olha na sua Bíblia o versículo 3, por favor. Aí no texto que lemos. Olha como é que ele começa a fazer esse gabinete conosco, a nos falar sobre luta, sobre tribulação. Ele diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Nós precisamos cantar isso, nós precisamos falar isso. Paulo começa desse jeito. Deixa eu falar para os irmãos. Sofrimento, irmãos, lutas, esse momento ruim, difícil que nós estamos vivendo, pela Bíblia, é uma oportunidade que Deus tem nas nossas vidas. Deixa eu te falar. Deus está tendo uma oportunidade de lidar comigo, de lidar com você. Não perde ela não. Sabe por quê? Se Deus está pensando no mundo, se não existe anjo da morte não, viu, irmãos? Essa expressão não é bíblica. Pode ser que um anjo, por ordem de Deus, traga a morte que Deus ordenou. Mas anjo não tem poder de matar e fazer viver, não. Não se pede nada a anjo. Você não recebe nada de anjo, a não ser que tenha pedido a Deus, e Deus mande o anjo te entregar. Então eu não estou falando de anjo da morte, não. Mas se um anjo trouxe um tempo que Deus ordenou de morte para o mundo, se ele está pensando no mundo, em sacudir o mundo, em alertar o mundo, que ainda é ano aceitável, que ainda há possibilidade de salvação, quanto mais Deus tem pensado em nós que somos igreja dele. Deus te vê, queridos. Deus já sabe do seu dia de amanhã. Ele sabe a hora que você vai acordar, por onde você vai andar. E como eu tenho dito há 22 anos, quando cheguei aqui, eu já dizia isso para as pessoas. Deus não tem como ser pego de surpresa. Ele não. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Achei muito importante, quinta-feira passada, eu estava congregado virtualmente, quando o evangelista Emerson falou sobre a mulher samaritana lá na beira do poço, na cidade de Sicar, poço de Jacó, de que Deus sabia dela, e por isso Jesus, que é Deus, passou por aquele lugar ao meio-dia, porque ela estava ali, porque ela é preciosa. Deus queria falar com ela, Deus queria cuidar dela, Deus queria salvar aquela mulher através de Jesus Cristo. Então, queridos, por menor que eu me sinta, por menor que você se sinta, Deus é grande, Deus é fiel, sabe, Deus te ama, Deus te tem em alta conta, Deus te tem sob o controle dEle, Deus te tem sob a proteção dEle. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós fomos escondidos em Deus por Jesus Cristo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nada vai nos acontecer sem que Deus permita. E se Deus permitir, Ele tem um propósito bom para a sua vida. Não se assuste. Se a tribulação vier, pode cantar, pode glorificar, pode dar glória a Deus, porque nós em Cristo somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Nada poderá nos derrotar. A tribulação, a luta, o sofrimento, ele funciona como um megafone para o crente. Megafone é aquele negócio que as pessoas colocam na boca, sem estar ligados a outros equipamentos amplificadores. Ele tem um amplificadorzinho, uma cornetazinha, e a pessoa fala alto. Quando a gente passa por luta, por tribulação, quando Deus permite a luta, é um megafone, para você ouvir melhor a voz de Deus. É você aplicar o ouvido e você vai ouvir Deus falando com você. É tempo de Deus falar conosco. Eu quero te lembrar, para grifar essa nossa palavra desta noite, que Jó passou por uma luta individual que não tem como comparar ao coronavírus.
Jó, queridos, ele não só enfrentou uma doença que ninguém conhecia, que ninguém sabia de algum remédio. Não foi só isso, não. Jó perdeu pessoas que ele amava. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu os seus amigos. Jó passou por um mega sofrimento, um grande sofrimento. Então, quando ele passa pelo sofrimento, pelas suas perdas, pelo seu luto, ele perdeu os seus filhos e filhas. Jó, ele proclama, antes da luta, antes do luto, antes da tribulação, eu te conhecia por ouvir falar. Ele conhecia pelas pregações. É isso que ele está dizendo. Ele conhecia pelos testemunhos. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo pelo testemunho dos outros, sem poder contar o seu próprio testemunho? Jesus quer que você conte o seu próprio testemunho, o seu próprio milagre, a sua própria vitória. Não faz mal ouvir a vitória dos outros, mas você precisa ter uma história de bênção, de milagre, de intervenção de Deus, do sobrenatural de Deus para contar da sua própria vida. O cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas Jó fala assim: agora eu vejo Deus, agora eu conheço Deus. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço, porque eu ando com Deus. Deus anda comigo. Meus amados, aquela tribulação, aquela luta que Jó enfrentou, e Deus tinha um propósito para favorecer Jó, para engrandecer a fé dele. Então nós precisamos, queridos, ter paciência, ter fé, e começar a ser o crente que crê, e que por isso canta, que por isso declara a sua fé. Não se esqueça que o sofrimento, a luta, a tribulação é uma oportunidade que Deus está tendo na nossa vida. E ela também, queridos, o apóstolo Paulo diz que a tribulação deve nos levar a orar. Olha aí o versículo 11 do texto que nós lemos. Nós estamos terminando. Paulo fala assim, no gabinete dele aí, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Deixa eu falar com você. Olha o versículo 4 também. Quer ver antes de eu te falar? Olha para o 4, se eu não estiver enganado. Olha só, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus quer, queridos, que você busque essa consolação nele, que você busque essa experiência com ele, que você tenha essa experiência com ele, para que você possa dar isso aos outros, para que você possa consolar alguém que esteja passando por essa tribulação. Fala, olha, Deus esteve comigo, como Paulo está falando. Fala, Paulo é grandioso, irmãos. Paulo é grandioso. Eu estava falando com uma pessoa que, meu irmão em Cristo, nosso irmão em Cristo, e meu amigo lá em Oliveira, ele ia ler um livro, já leu, que eu li, e eu falei para ele assim, eu só conheço a experiência mais forte na vida de Paulo. E ele ficou assim meio duvidoso. Mas o Deus de Paulo, irmãos, é o nosso Deus. Houve um homem no século passado que teve experiências grandiosas com Deus por causa da oração. Sabe, tempo de coronavírus, de outras lutas, porque não é só o corona. Eu continuo tendo lutas pessoais, lutas no casamento, lutas na família, lutas na empresa onde eu trabalho, no meu trabalho, nos meus clientes. Eu continuo tendo lutas.
Eu continuo tendo outras enfermidades que eu posso ser acometido. Mas essa hora, queridos, é hora de ir para o quarto. É hora de dobrar os joelhos. É hora de orar. Deixa eu falar para o irmão. Quem não ora diariamente, quem não tem o hábito de orar, de buscar a Deus, provavelmente não vai dar Covid. Porque você não está pronto para passar para a eternidade. Nessa vida, você não pode ser levado. Pedacinho só do testemunho do meu sobrinho, que agora está num serviço que está difícil de vir aqui. Então eu vou contando os pedacinhos, né? Ele teve Covid-19, teve cerca de 80% dos pulmões tomados. O médico que cuidava dele é colega de faculdade do meu sobrinho, irmão dele, doutor Eliel. E ele falou para ele, do ponto de vista médico, não tem muita possibilidade mais. Agora, só um milagre. E ele me disse que chegou uma hora que ele admitiu morrer. Meu sobrinho entubado. E ele disse que houve o grau de sedação que ele estava, dava para ouvir os enfermeiros, os comentários ruins em volta, esperando ele só morrer mesmo, para comunicar. E ele me disse que então ele decidiu ir, concordou em ir, e que ele falou, bom, Deus deu ele uma visão, ele saindo do corpo dele. Deus fala conosco do jeito que a gente entende, não estou dizendo que isso é assim. E que ele ficou esperando a porta do céu se abrir e ela não se abria. Até que um anjo chegou para ele e falou, Deus está te dando uma segunda chance. Não é a sua hora. Volte. E ele começou a melhorar, e ele passou a ter uma visão da igreja orando por ele. E a maior bênção que ele recebeu foi a chance de se tornar um crente de verdade. Porque ele nasceu no Evangelho. Eu já era crente quando ele nasceu. Mas ele não era crente só de frequentar a igreja. E frequentava. Mas hoje, se não fosse a aparência física dele, que ficou muito ruim na época da doença, se eu fosse reconhecer ele, eu não reconheceria. Se não fosse a aparência dele e eu visse só a fé que ele está, a crença que Deus produziu nele, a sede de agora fazer a vontade de Deus, eu ia falar, não, esse não é meu sobrinho, não. Irmãos, essa crise é uma chance de nós santificarmos as nossas vidas. É uma chance de nós orarmos, irmãos. É uma chance de nós buscarmos a Deus. É uma chance de nós conhecermos Deus como Jó afirmou que conheceu na hora da luta. Não vamos perder essa chance, não. E Deus quer que nós tenhamos isso na nossa despensa para nós darmos a alguém que precisa. O mundo está sedento, irmãos. Ele precisa ter o Deus que nós temos. O mundo está com medo, nós temos fé. Nós sabemos que no dia de amanhã Deus está conosco. Que nós não precisamos perder o sono. Tem alguns crentes hoje que vivem da oração terceirizada. Está na época da terceirização, né? Você ora por mim, irmão? Não, irmão. Ora sim, isso é importante. Paulo está falando aqui para orar por ele. Não é errado, não. Mas, irmão, nós precisamos orar por nós mesmos. Nós precisamos buscar Jesus por nós mesmos. Nós precisamos buscar Jesus pelo que Ele tem para nos dar, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus em oração para conhecê-lo mais. Para ter mais dEle em nós. Então é tempo, queridos, de orar. É tempo de orar. Eu falei aqui na ceia do Senhor, parece que foi na penúltima, a respeito de Jesus.
Pastor, mas está errado, eu só estou orando agora, porque eu estou com medo do Covid. Está errado não, troca o medo pela fé. Quem ora tem fé. A forma mais simples de ter fé é orar. Como é que está a sua agenda para amanhã? Já tem um horário para oração? Se não tem, querido, você está igual ao homem ímpio. Você não se importa com Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus foi para o Getsêmani orar. E quanto mais agonia vinha sobre ele, por causa do momento que chegava da cruz, mais ele orava. E que ele chegou a orar tão intensamente, que o seu suor foi transformado em gotas de sangue. Eu falei isso aqui na ceia. Nós precisamos orar, irmãos. É hora de nós nos abraçarmos com a chance que Deus está tendo na vida da igreja. Jesus está para buscar a igreja, queridos. E ele precisa encontrar uma igreja orando. Jesus, quando fala o ensino da oração em Mateus 6, ele não fala assim, e se vocês forem orar, não. Ele diz assim, e quando orardes, quando estiverem orando, orareis assim. Jesus esperava que nós orássemos, irmãos. É tempo de cair de joelhos, igreja. É tempo de nós tomarmos essa consolação de Deus para o nosso coração. Depois você vai ler esse texto em casa. Você vai ver aí que a palavra consolo, consolação ou consolo, aí no português muda. Consolação, no original não muda. Tem 9 vezes essa palavra repetida só no texto que nós lemos hoje. E essa palavra aí é a mesma usada em João 14 para a pessoa do Espírito Santo. Na realidade, no original, essa palavra aí, que é traduzida lá em João 14, é Paráclitos, que significa Deus conosco, Deus através do Espírito Santo em nós, companhia, ajuda, força, graça. A bem da verdade, a presença do Espírito Santo em nós é que é o esconderijo do Altíssimo. É Ele que nos guarda. É Ele, a presença de Deus que nos envolve é o Espírito Santo. Então nós precisamos ir. E a gente vê agora e pode entender então, quando Davi declara no Salmo 23, versículo 4, um dos versículos básicos do último projeto Vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque eu já matei um gigante. Amém, irmãos? É assim não? Ah não, já matei um leão. Também não? Tá, então minha Bíblia tem que ser trocada. Eu vou vender ela depois do culto. Ah não, porque eu já matei um urso. Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Vamos lá juntos? Porque tu estás comigo. Que Deus te abençoe, meus queridos.